Mas vamos lá, quem encontrou Ezequiel capítulo 22, diga amém. Vamos ler apenas o versículo 30, diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, ou melhor, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Glória a Deus. Veja bem, aqui a Bíblia está dizendo que Deus procurou um homem que tivesse fazendo duas coisas: primeiro, tapando o muro, e segundo, que estivesse na brecha perante ele, em prol dessa terra, para defender essa terra. Um homem que tivesse diante dele tapando o muro e se colocasse na brecha para defender a terra, para que ele, Deus, não a destruísse. Mas ele não achou. Ele não achou. Isso aqui, meus amados, é uma lição tremenda para nós. Olha, Deus quando o homem pecou, a gente vai ver em várias ocasiões, Deus mostrando o juízo dele sobre os homens, por causa do pecado. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, Deus colocou o homem para fora do jardim do Éden, deu uma missão ao homem, à mulher, disse que eles não podiam viver em pecado e viver no jardim do Éden. E a gente vê que a terra se povoou, muita gente, mas o homem sempre pecador. E Deus dizendo: não há um justo sobre a terra. A gente vai ver no Antigo Testamento, em alguns momentos, Deus dizendo que havia de destruir aquele povo, porque era povo pecador. Era Deus ensinando a gente, irmãos, a gravidade do mal que faz a vida do homem, o pecado. Aí Deus dizia que ia destruir, mas aparecia alguém que se colocava na brecha e intercedia. Por exemplo, Moisés foi um deles, Abraão também. E a gente vê, por exemplo, Abraão que quando Deus foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão chegou diante de Deus e disse: Deus, será que tu destruirias essa cidade se houvesse 50 justos nessa cidade? Aí Deus disse: não, eu não destruiria se houvesse 50 justos na cidade. E Abraão sai perguntando: e se houvesse 40, até chegar em 10? E havia uma família de justos naquela cidade, que era a família de Ló. E Deus disse assim: olha, mandou os anjos ir para destruir a cidade, e disse: olha, vocês não vão destruir a cidade enquanto essa família não for retirada da cidade. Veja só, veja que Deus não destruiu a cidade por causa de uma família de crentes. A Bíblia também diz que a igreja na face da terra, ela é luz, sal da terra e luz do mundo. E se a igreja for retirada da terra, a terra não serviria para outra coisa senão para ser, quem sabe, pisada. Veja a importância da igreja na terra. Eu falei de Abraão. Abraão intercedeu por uma cidade e Deus não destruiu a cidade enquanto não tirou aquela família de crente. Veja como Deus tem respeito por um justo. Veja como Deus respeitou a família de Ló, porque era crente, e também a oração de um justo, Abraão. Deus diz que não destrói essa terra por causa da igreja. Mesmo a igreja, como o pastor Elias estava pregando aqui, muitas vezes cheia de falhas, de fraqueza, como as igrejas do Apocalipse, as nossas também. Mas Deus olha assim, e Ele vê que ainda existem justos na face da terra. Ele diz: não destruirei a terra. Aleluia. Mas eu li aqui um versículo que eu quero mostrar para os irmãos,
que Deus estava procurando um homem para se colocar na brecha em prol da cidade de Jerusalém e em prol do reino de Judá, que era o reino do sul. E ele não encontrou um homem. Por causa disso, ele teve que destruir a cidade. E ele destruiu. Ele destruiu a cidade, irmãos. E a gente vê que essa destruição da cidade, ele permitiu que o povo tivessem suas casas queimadas. O templo mesmo foi destruído pelo exército babilônico. O povo foi levado para o cativeiro. E foi muita destruição sobre a cidade. Por quê? Porque ele não encontrou um homem. Deus não encontrou um homem que se colocasse na brecha por causa daquela cidade. Olha o versículo 31, como ele diz aí, olha. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumis. Fiz que o seu caminho recaísse sobre sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Mas veja, meus amados, o que é que Deus estava procurando? Um homem. Um homem. E Deus me deu uma mensagem para você. Satanás, ele tem pedido a Deus permissão. Porque você é crente. Ele tem pedido a Deus permissão para tentar destruir tua família, para tentar fazer tanta coisa, o mal sobre sua vida, como ele permitiu para a família de Ló. E Deus quer que você se coloque mais na brecha, porque através da tua vida, Deus vai dar muito livramento a você e a sua casa. Aleluia! Nós vamos entender o que é se colocar na brecha. O que eu estou dizendo é que Deus quer que você se coloque na brecha em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol dos seus bens, em prol daquilo que Deus já lhe deu, porque você é o instrumento de Deus para livramento de todo mal. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, mal nenhum te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te livrar de todo mal. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, veja bem, se colocar na brecha é você se colocar à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus quer, para evitar que Satanás não chegue com o mal na sua vida, não chegue com o mal na sua vida e não lhe atinja, não atinja a sua família, não atinja aquilo que você tem, sua saúde. Porque, meus amados, vejam só, a gente vê que Nabucodonosor foi um instrumento que Deus permitiu para destruir a cidade de Jerusalém. Eu vou pedir aos irmãos que leiam aí em 2 Reis mesmo, no capítulo 25, ou melhor, 2 Reis não, é Ezequiel, né? Não, Ezequiel é o que a gente está, é 2 Reis. 2 Reis, capítulo 25, versículo 9. Quem pode ler aí? 2 Reis, capítulo 25, versículo 9. Veja o mal que veio sobre Jerusalém, porque Deus não encontrou um homem que se colocasse na brecha. Depois a gente vai entender o que significa, com detalhes, se colocar na brecha. Quem pode ler aí para mim? Eu vou repetir com você aqui. Eu queria que alguém ficasse de pé, corajoso, e lesse. Onde é que tem um corajoso, um irmão, uma irmã corajosa para ficar de pé aí e ler esse versículo? Isso, vamos lá, meu irmão. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas grandes queimou com fogo. Amém. Veja bem, Deus permitiu o mal. Deus permitiu o mal sobre Sodoma e Gomorra também? Sim.
E não permitiu totalmente porque encontrou um homem que se colocou na brecha. Quem foi o homem que se colocou na brecha? Abraão, que intercedeu pela família de Ló. Deu tempo de tirar a família de Ló. Mas agora, meus queridos, vamos aprender o que significa tapar o muro e se colocar na brecha. Deus não queria muita gente. Deus queria um homem para dar livramento àquela cidade. Um homem que se colocasse na brecha e não encontrou. Um homem que Deus olhasse para ele, se agradasse dele, disse, não vou destruir por causa de fulano. Aleluia! Davi foi um homem que Deus se agradou dele, que em várias ocasiões Deus disse, não vou fazer isso por amor de meu servo Davi. Aleluia! Então, meus amados, observe que o versículo de Ezequiel, ele fala de duas coisas diferentes. Primeiro, busquei dentre os homens um homem que estivesse, primeiro, tapando o muro, e segundo, que estivesse na brecha. Vamos entender logo o que significa muro. Muro. Um homem que estivesse tapando o muro significa, irmãos, um homem que estivesse respeitando os limites espirituais que Deus estabeleceu. O que são limites espirituais, meus queridos? Provérbio 25 e 28 diz assim, olha. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que são muros? São os limites. Os limites, aonde eu posso ir dentro da vontade de Deus, e eu não devo ultrapassar aqueles limites, porque aqueles limites largam território fora daquilo que Deus permite. O inimigo também, ele não vem além do muro. A Bíblia diz que existe uma muralha de fogo ao redor do crente. O nosso Deus é como um fogo consumidor. É como uma muralha de fogo ao nosso redor. Então os muros são os nossos limites. E você precisa respeitar os seus limites. Deus quer homens que respeitem limites. Eu não posso viver sem limites. A sociedade hoje, ela ensina a relatividade no comportamento humano. A minha verdade é diferente da sua verdade. Eu acho que nada disso é nada demais. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que o pastor está exagerando. Eu acho que a igreja cobra demais. Não, o que você acha não interessa. O que importa não é o que você acha. O que importa são os limites de Deus na sua vida. Nem você vai no território de Satanás, nem Satanás entra no seu território. Então, Deus estava procurando um homem que tapasse o muro. Vocês estão lembrados da cidade de Jerusalém? Quando Neemias pediu ao rei para ir lá na cidade. Neemias, quando procurou saber da cidade, como é que está a cidade? Os cativos que voltaram lá do cativeiro, como é que está a cidade? Disseram para ele, a cidade está em grande miséria, os muros fendidos, as portas derrubadas. O inimigo chegava. Quando via assim o povo de Jerusalém querendo habitar na cidade, eles entravam e saíam a hora que queriam. Então muros fala de limites. E os limites de Deus, você aprende na palavra de Deus e fica gravado na sua consciência. Quer ver o limite de Deus como funciona na tua vida? De vez em quando, você coloca uma roupinha, principalmente as mulheres, que o Espírito Santo faz assim para você, olha, não use essa roupa não, que essa roupa não é boa para você. Eu não estou falando aqui de calça comprida, eu estou falando de tudo.
Isso acontece, sim ou não? Sim, são os limites de Deus para você. São os limites de Deus para você. Aleluia. Quer ver outro limite de Deus para você? E são muros que precisam ser tapados. Aleluia. A Bíblia diz que qualquer um de nós, se nós olharmos para alguém com intenção impura no nosso coração, já cometemos o pecado, já adulteramos no nosso coração. Então Deus coloca um limite, e Ele está me procurando para tapar uma brecha. Pastor Técio, eu quero te usar para tapar uma brecha, mas você tem que respeitar esse limite. Não é de qualquer jeito que você vai tapar o muro. Se eu quiser tapar o muro, fechar as brechas que tem no muro, fechar o muro fendido, eu tenho que entender que eu tenho que me comportar dessa maneira. Não é só, meus irmãos, por causa da igreja, não. Não é só por causa do pastor, não. É por causa da minha família. É por causa dos propósitos de Deus na minha vida. É por causa da minha saúde física. Aleluia. Deus está te dando livramento de doença. Deus te dá livramento de enfermidade. Deus te guardará de todo o mal. Ele será a tua sombra à tua direita. Mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para te livrar de todos os maus caminhos. Por quê? Porque você fecha os muros, você tapa os muros. Olha só. Veja o que é que acontece. A Bíblia diz que Deus destruiu a cidade de Jerusalém, porque Ele não encontrou um homem, procurou um homem para tapar o muro, um homem que estivesse na brecha, mas ninguém achou. Aleluia. Imagine só, como é que eu estou dentro da minha casa? Minha casa é casa de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. E se eu sou templo do Espírito Santo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é? A minha casa que eu moro também é casa de Deus, porque ali habita um casal de servos de Deus. Aí o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa dá legalidade ao diabo para entrar na casa dele, porque você liga uma televisão ou um aparelho qualquer e começa a ver o que não deve ver, começa a olhar para o que não deve olhar. Satanás está encontrando uma brecha para entrar na tua casa, e você está dando legalidade a ele. Ser crente, irmãos, não é somente vestir uma roupa composta, pegar a Bíblia e botar na igreja e vir para a igreja, não. Ser crente é você tapar o muro e se colocar na brecha. Quem pode dar uma glória para Jesus? Então veja bem, tapar o muro é obedecer os limites espirituais que Deus estabelece para nós. Tapar o muro, aleluia, é viver os princípios da doutrina bíblica. Princípios são valores permanentes que sustentam a vida espiritual. Tua vida espiritual, ela é sustentada por aquilo que você vive. Aleluia. Quando os princípios são destruídos, tua fé vai ficando vulnerável, o muro vai ficando fragilizado, o inimigo vai entrar com tranquilidade, e Deus precisa de você para tapar uma brecha, para Satanás não entrar na tua família, na tua casa. Aleluia. Veja bem,
Vamos agora entender o que é brecha. Quem compreendeu o que é muro, diga glória a Deus. Muros são os muros que devem existir ao nosso redor. Deus, além de colocar esse muro de fogo, Ele ainda coloca um anjo, não é? Para você viver os limites. Agora, brecha é você pegar a sua vida, entregar nas mãos de Deus em prol de uma causa. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi colocado numa brecha por Deus, por nós. Ele deu a sua vida por nós. Você tem que dar um pouquinho da sua vida por alguém, pela sua família. Colocar-se na brecha é você deixar de viver a vida desse mundo para viver a vida de Deus e ser instrumento de Deus para as pessoas. Veja bem, eu já falei de muros. Agora veja colocar-se na brecha o que é. Deus levantou um homem chamado Moisés para conduzir o povo do Egito até Israel. E Deus falava com Moisés e Moisés falava com Deus, irmãos. Eles conversavam como amigos conversam. Deus se revelava para Moisés numa coluna de nuvem, se revelava numa coluna de fogo e dizia mais a ele, ó, diga ao povo, que eu de noite vou guiar o povo com a coluna de fogo. Todo mundo estava vendo a coluna de fogo. Mas Moisés era um mensageiro de Deus, e o povo, Deus viu o povo, e o povo via Deus também, na coluna de fogo, na coluna de nuvem. Deus falava com Moisés escrevendo nas tábuas de pedra os mandamentos. Deus escrevia com os dedos. Mas chegou um dia que o povo pecou e o povo adorou o bezerro de ouro no deserto. E Deus disse: Moisés, olha Moisés, teu povo, Deus não chamou mais nem meu povo. Deus disse assim: teu povo está pecando lá, adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu o monte, que chegou lá, o povo estava lá adorando o bezerro. E foi aquela confusão. Mas depois de passado isso, Moisés matou os idólatras, fez uma série de coisas. Aí Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, olha, agora fala o seguinte, eu não vou mais com esse povo não, Moisés. Tu é quem vai seguir com esse povo agora. Eu não vou não, mas vou mandar um anjo com vocês. Eu vou mandar um anjo para ir guiando vocês. Aí Moisés fez: Senhor, veja a intimidade de Moisés com Deus. Se tu não fores conosco, Deus, nós não sairemos desse lugar. Eu não vou não, Deus. Aleluia. E eu penso, irmãos, que Moisés ali, ele imaginava mais ou menos assim, olha, um anjo, ele vai com a gente, ele vai livrando dos inimigos. Não, mas eu não quero anjo não. O anjo não vai ter momentos que eu vou... Como é que eu vou orar? Eu vou ter que orar a Deus para Deus mandar o anjo agir. Não, eu não vou não. Eu não quero anjo não, eu quero comunhão com Deus. E eu sei que Moisés, ele questionou com Deus de uma maneira tal que Deus disse assim: tá bom, Moisés, eu vou contigo, minha presença irá contigo para te fazer descansar. E Deus agora promete com Moisés. Mas o interessante, irmãos, é que depois disso Moisés disse assim: agora Deus, uma certeza que tu vai. Tu se agradaste de mim, eu me agradei de ti. Se tu se agradaste de mim, eu quero ver a tua face. E Deus olha para Moisés assim e diz: tá bom, faça o seguinte, você quer mais intimidade comigo, quer ver minha face? Isso é uma lição para nós. Veja bem, Moisés, diante da experiência que ele já tinha com Deus, ele não se conformou. Ele já tinha experiência de ver Deus escrevendo na tábua, ele já tinha experiência de falar com Deus na sarça, ele via Deus na nuvem, na coluna de nuvem, de fogo. Mas ele disse: não me conformo não, eu quero mais. E ele pede para ver a face de Deus. Aí Deus diz assim para ele: tá bom, Moisés, fica aqui em cima dessa pedra. Veja bem, primeiro ele diz: fique aqui sobre esta pedra, porque eu vou passar por você e vou lhe mostrar um pouquinho da minha glória. Porque homem nenhum pode me ver face a face, senão ele morre.
Eu vou te mostrar só um pouquinho da minha glória. E a Bíblia diz que quando Deus vinha, Deus colocou a mão sobre Moisés, e agora ele estava sobre a pedra, tirou ele de sobre a pedra e colocou ele na brecha da pedra, com a mão sobre ele e passou. Quando passou, disse: pode me olhar agora, Moisés. Moisés viu ele só um pouquinho de costas. Aí a Bíblia diz que Moisés não sabia, quando ele desceu do monte, depois daquela intimidade com Deus, quando as pessoas olhavam para Moisés, viu o rosto dele brilhando, que tinha que botar a mão no rosto assim para olhar para Moisés. Aleluia! Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que Moisés, ele adquiriu essa experiência com Deus. Onde foi que ele adquiriu essa experiência com Deus? Quando Deus colocou ele na brecha. Vai soltar as crianças agora, na hora da doutrina, não é? Mas vamos lá. Na hora que Deus colocou ele na brecha, que Deus se revelou com ele, ele teve uma intimidade com Deus como poucos homens tiveram na face da terra. Então, meus amados, um homem que se coloca na brecha é um homem que tem uma experiência maior com Deus. Aleluia! Então veja bem, Deus, lá no Salmo 106, versículo 23, tem um versículo que eu gostaria que a gente lesse agora. Salmo 106, versículo 23. Quem já achou, diga amém. Salmo 106, versículo 23. Veja o que a palavra de Deus diz aí, olha. Por isso disse que os destruiria. Isso é Deus falando do povo no deserto, viu? Por isso disse que os destruiria. Se Moisés, seu escolhido, não se pusesse na brecha perante ele, para desviar sua indignação, a fim de não os destruir. Por que Deus não destruiu o povo no deserto? Porque Moisés se colocou na brecha. Eu preciso me colocar na brecha pela minha família. O que é colocar na brecha? Olha lá, peraí agora. O que é me colocar na brecha? É ter uma intimidade maior com Deus. Me colocar na brecha, aleluia, é ficar entre Deus e o povo. Me colocar na brecha é ter uma experiência com Deus maior para defender o povo. Tua família precisa de alguém. Eu comecei dizendo aqui, você sabia que Deus se agrada de você? Abraão, com uma oração, irmão, ele livrou a família de Ló. Elias, a Bíblia diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões dentro que nós, mas orando, ele pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra. Depois ele orou de novo, e por mais 3 anos e meio choveu sobre a terra. Tudo isso ele estava fazendo em prol do povo. Você precisa se colocar na brecha. Tem uma causa que precisa ser resolvida na tua vida, na tua família. E não fique achando que você não é responsável não, que você é responsável sim. Cada um de nós, irmãos, somos responsáveis por aquilo que nós vivemos. Aleluia. Então, ficar na brecha, irmãos, é assumir uma responsabilidade espiritual, de forma semelhante ao próprio Cristo. Ele se colocou na brecha, pagou o preço, sofreu, deu sua vida por amor de nós, para que eu tivesse hoje, você estivesse hoje aqui.
Aleluia. Então, meus amados, veja bem que o problema, o livro de Ezequiel, que nós lemos aqui, e busquei dentre os homens um que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, porém não encontrei. Veja só, o problema não é o problema. O problema não é o problema. O problema é que não tem quem se coloque na brecha. Quem está compreendendo, diga amém. Quem quer nessa noite fazer um pacto com Deus para se colocar na brecha por uma causa, se colocar na brecha para fazer mais a vontade de Deus e receber um grande livramento? Fique de pé em nome de Jesus.